Doutor, quando eu abro a boca, eu sinto uma queimação dentro da boca, como se alguém pegasse um isqueiro e acendesse o isqueiro dentro da minha boca. Vou fazer uma avaliação. Eu abro, eu analiso, eu vejo a boca e não existe nenhum dente em boca. Uma dor de dente onde não existe dente, uma dor fantasma, uma dor em queimação. É exatamente sobre isso que iremos falar no nosso ATM Flix de hoje, o ATM Flix sobre as dores neuropáticas, as dores fantasmas. Quando a gente fala de dores neuropáticas, o dentista se assusta. Mas André, eu nunca aprendi isso na faculdade, na especialização de endo eu nunca vi isso. Na especialização de prótese, de implante, eu nunca vi essas condições. Por que eu preciso estudar isso? Porque está muito frequente e é exatamente por isso, porque poucas especialidades falam sobre essa condição. É uma dor do nervo que acontece após procedimentos odontológicos. Então, realmente é algo muito frequente que pouquíssimos profissionais sabem tratar essa condição. E é por isso que você aqui se destaca, porque você consegue ter a capacidade de diagnosticar esses pacientes e tratá-los da melhor maneira possível. Aqui o tratamento é feito por dentista, é um tratamento odontológico, não tem nada a ver com tratar o dente. Você vai tratar o ser humano que está com dor. E você vai usar medicamentos, você vai usar anticonvulsivantes, antidepressivos, você vai usar pomadas tópicas nessa região, tudo embasado na melhor pesquisa que existe hoje em dia, nas pesquisas, nas evidências científicas. E eu vou te mostrar hoje como você vai começar a olhar esse paciente, como você vai diagnosticar esse paciente de vocês aqui. Nossa live do ATM Flix acontece toda segunda-feira ao vivo, 7h30 da manhã. Hoje você deve estar percebendo que é uma aula que foi gravada. Eu gravei essas aulas porque, na verdade, agora, nesse mês, eu estou viajando, eu estou no Brasil, e para que você não fique sem nenhum conteúdo, eu gravei esse conteúdo para vocês aqui, tá bom? O meu compromisso é com que você tenha cada vez mais segurança e comece a tratar esses pacientes, diagnosticar. Eu não quero mais você encaminhando para outros profissionais, para outros dentistas, para outros colegas. Eu quero que você receba o encaminhamento desses colegas. Eu quero que você seja valorizado da maneira que você merece, tá bom? Aqui, as neuropatias, elas não são tratamentos feitos pelo médico neurologista. Existem algumas sim, mas aqui nessa área da odontologia, a dente fantasma, dor de dente fantasma, quem trata é o dentista, porque o médico não sabe tratar. Tá bom? Combinado? E eu vou te ensinar aqui então como a gente vai fazer o nosso diagnóstico. Bora lá! Se você é meu aluno de alguma formação online e tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, é só mandar pra gente lá dentro da nossa plataforma de ensino, André Porporati Academy, e a gente vai ser respondido prontamente. Sou eu mesmo que respondo todos os meus alunos. Se você ainda não é meu aluno e não faz parte dessa formação, não tem problema, manda aqui nos comentários a sua dúvida, o que você tem, algo que você ainda não entendeu direito, ou um comentário positivo sobre nossa aula de hoje aqui. Então bora lá! Eu quero que você entenda hoje sobre o diagnóstico das neuropatias. Para quem é meu aluno sabe que a gente é tudo bem organizado e estruturado num mapa mental. Esse mapa mental ele vai falar sobre diferentes doenças que a gente vai trabalhar na dor orofacial. As DTMs, então você vai ter aqui as DTMs musculares, as DTMs articulares, você vai ter aqui todos os tipos de bruxismo, todos os tipos de cefaleias, como as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias e a nossa relação com a disfunção temporomandibular, pontos que você precisa conhecer. Você também precisa entender sobre comorbidades e outras síndromes, como artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus e síndrome de Sjögren, que tem muita relação com a parte
orofacial e com as dores orofaciais. E também você precisa entender do zumbido, porque existe um tipo de zumbido, ó. Atenção, existe um tipo de zumbido que é chamado zumbido somatosensorial. É um zumbido que tem causa ou etiologia na disfunção temporomandibular. Ou seja, o meu paciente tem uma DTM muscular ou uma DTM articular e está tendo esse zumbido, esse sintoma otológico decorrente dessa DTM. E aí a gente chama especificamente de zumbido somatosensorial. Combinado? Grava esse nome. Mas lá, não é sobre zumbido, não é sobre outras comorbidades, não é sobre cefaleias que a gente vai abordar hoje na aula. A gente vai falar exatamente sobre as neuropatias. Então, quem é aluno pode acessar os outros conteúdos para desbravar essa área. Bora lá! Quando o dentista começa a atender nisso, ele começa a ver que existe uma dor diferente, sabe? Extraiu o terceiro molar, a dor está diferente, continuou com dor. O paciente fez uma endodontia, um tratamento de canal, o paciente continuou com dor. O paciente fez uma periodontia, uma cirurgia periodontal, continuou com dor. O paciente fez uma dentística, uma anestesia e desenvolveu uma dor após essa anestesia. Pode ser momentaneamente logo depois do procedimento odontológico ou alguns meses depois. Geralmente tem uma linearidade, geralmente acontece logo depois. Por quê? Durante o procedimento odontológico a gente lesiona o nervo e esse nervo ele fica inflamado, é como se fosse uma inflamação neural. E na grande maioria dos casos, felizmente, isso é cicatrizado. A gente tem uma cicatrização neural aqui. Mas, de 10 a 20% dos casos, o nervo ele mantém-se inflamado. Ele mantém-se essa inflamação neural, ele mantém liberando substâncias que são algiogênicas, substâncias que causam dor. Eu já falei isso em outras aulas e não sei se você se lembra, mas uma principal substância que é liberada pelo neurônio danificado, pelo nervo que está danificado, se chama substância P. Grave esse nome aí, substância P. O P a gente pode pensar em porporate, não, brincadeira. O P a gente pode pensar em pimenta, lembra lá, a queimação pimenta. Substância P. Substância P é uma substância, um neurotransmissor liberado por um neurônio que está permanentemente danificado. Então esse neurônio permanentemente danificado, permanentemente inflamado, libera uma substância chamada substância P, que faz o paciente sentir a sensação de queimação. E é por isso que muitas dessas dores neuropáticas são descritas como queimação, como ardência, tá? Bora lá comigo entender isso aqui melhor. Então, as neuropatias são muito comuns no consultório, podem ser muito comuns, principalmente especialista em implante, especialista em pério, especialista em cirurgia e endodontia também, que vê e faz muito procedimento odontológico. Só que assim, o dentista, de uma forma geral, ele conhece a neuralgia trigeminal, certo? Neuralgia trigeminal, acho que todos já ouviram falar um pouco na faculdade, na graduação ou até mesmo na especialização. Mas aqui a gente vai falar de outro tipo de dor, que é chamada de odontalgia atípica, uma antiga dor fantasma que é assim conhecida. E para entender isso, você precisa de um mapa. Para chegar em determinado lugar, você precisa de um mapa, de um GPS, né? Eu, pelo menos, eu não consigo me mover sem um GPS, sem um mapa para chegar até determinado lugar. Sou péssimo de localização. Se me botarem aqui no meio de Paris, eu não sei voltar para casa sozinho, porque eu sou bem ruim mesmo nessa parte. Por isso que a gente tem os GPS para nos ajudar. Na mesma coisa, a gente desenvolve na odontologia aqui. Chegou um paciente com dor, você suspeita que é dor neuropática, você vai começar por onde? Por um mapa mental. Você vai começar aqui separando os tipos de neuropatias que esse paciente pode ter e vai pensando assim, ó, esse paciente pode ser isso, pode ser isso. E aí você vai classificando em determinadas doenças que esse paciente pode ter.
Nas neuropatias, existem duas grandes classificações. Deixa eu ampliar